Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e na nossa aula de língua portuguesa de hoje nós vamos estudar o que são figuras de linguagem, tá bom? O objetivo da nossa aula é que a gente consiga compreender os diversos significados que os textos possuem através das figuras de linguagem. Antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, nós vamos retomar alguns conceitos básicos, tá bom? E o primeiro conceito é o de denotação e conotação. Tenho certeza que você já ouviu falar, que você já estudou esses temas, tá bom? Você pode ter estudado eles com outros nomes. Por exemplo, denotação também é conhecido como sentido real das palavras e conotação como sentido figurado. As duas nomenclaturas estão corretas. Para exemplificar esse conceito de denotação e conotação, nós vamos usar a palavra fogo. Olha só, fogo é o resultado de uma reação química em cadeia entre os seguintes elementos: combustível, comburente e energia. A palavra fogo, ela está empregada no seu sentido denotativo, no seu sentido real. O que é o fogo? É isso que a gente acabou de ler, né? É o resultado de uma reação química, tá bom? Aqui a gente está falando do fogo, o fogo que nós usamos para cozinhar, o fogo das fogueiras, tá bem? No segundo exemplo, nós temos um fragmento de um poema de Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Na primeira frase, nós temos amor é fogo que arde sem se ver. Porque quando você ama, né, você sente aquelas boas sensações no seu coração. Então, o autor usou aqui a palavra fogo para simbolizar essa ardência que nós sentimos. Então, aqui nós temos a palavra fogo no seu sentido conotativo, que também é conhecido como sentido figurado. Nós conceituamos sentido conotativo e denotativo da seguinte forma. Denotativo é a palavra conforme o seu significado real. Por exemplo, se você pegar a palavra fogo e pesquisar ela no dicionário, ela vai estar no seu sentido denotativo, que é o seu sentido real. E o sentido conotativo é esse outro significado que a palavra possui, que é um significado diferente do sentido real dela, do sentido que está no dicionário. Por exemplo, ela atribui um significado diferente do ponto de vista real da palavra, dando a ela um sentido imaginário. Agora nós vamos olhar alguns exemplos para a gente aprender ainda mais. Uma andorinha sozinha não faz verão. Aqui nós temos a palavra andorinha no seu sentido conotativo, tá? Aqui é um ditado popular que significa o quê? Que uma pessoa sozinha não faz a diferença. E aí, o autor utilizou a palavra andorinha no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado. A andorinha fez seu ninho na mangueira. Agora nós temos a palavra andorinha, o pássaro andorinha, a ave andorinha, no seu sentido real, no seu sentido denotativo. Você pode quebrar esse galho para mim? A palavra galho aqui está no seu sentido conotativo, né? O que significa quebrar um galho? Significa fazer um favor, né? Resolver um problema. O galho da árvore quebrou. Agora a palavra galho está no seu sentido denotativo, no seu sentido real. Você é uma flor. O que significa dizer que uma pessoa, que uma menina é uma flor? Que ela é linda, que ela é meiga, que ela é bela. Então, nós empregamos ela no seu sentido conotativo, no sentido figurado. A flor é linda. Então, aqui eu já estou falando a palavra flor no seu sentido real, no sentido denotativo. Leia essa tirinha comigo. Meu pai finalmente bateu as botas. E quando foi isso? Hoje. Entendi. E ele estava doente? Não. Elas que estavam sujas de areia.
Aqui nós temos um exemplo da palavra botas no sentido conotativo, tá bom? Tanto no sentido conotativo como no sentido real. E o que é isso? Como que a gente vai chamar essas expressões? Essas expressões são figuras de linguagem, tá bom? E hoje nós vamos conhecer duas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas são empregadas justamente para deixar o texto, seja um poema, com a linguagem mais expressiva, mais poética. Ela é utilizada também para transmitir humor, tá? Quando a gente lê uma figura de linguagem, geralmente traz esse sentimento para a gente, de humor. Um dos tipos de figura de linguagem que nós vamos estudar hoje é a metáfora, tá bom? E o que é a metáfora? Ela é uma comparação, tá? Só que ela é uma comparação que ela é feita sem conectivo, né? Nós não usamos os conectivos. Por exemplo, como, qual, tal. Eles não são utilizados na metáfora. Eles ficam implícitos. A gente sabe que é uma comparação, porém esses conectivos não estão lá. Observe no exemplo. A vida é uma nuvem que voa. Aqui nós temos a palavra nuvem no seu sentido conotativo, tá? Então, qual que é a metáfora? Uma nuvem que voa. A vida é como uma nuvem que voa. Porém, nós não temos o conectivo como. A vida é uma nuvem que voa. Nós estamos comparando a vida a uma nuvem que voa. Leia essa tirinha comigo. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas, vagando no deserto, inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Qual que é a metáfora dessa tirinha? Uma caravana de rosas vagando num deserto inefável, né? Aqui ele comparou o amor a uma caravana de rosas, num deserto inefável. Não existe conectivo, mas a gente sabe que ele comparou o amor a uma caravana de rosas. Outra figura de linguagem que nós vamos estudá-la hoje é a comparação. Ela é muito parecida com a metáfora. A única diferença dela é que ela possui o conectivo. Então, sempre vai ter o conectivo ligando, tá, as frases. Qual que conectivo é esse? Como, tal, qual. Seus olhos são como jabuticabas. Sabe aquelas pessoas que têm o olho bem pretinho? Quando a gente olha, chega o olho dela destaca e a gente vê que parece muito um jabuticaba de tão lindo. Pois é, aqui o autor da frase comparou os olhos da pessoa a uma jabuticaba. Seus olhos são como uma jabuticaba, né? E aqui ele usou o conectivo como. Entenderam a diferença? Vamos para mais um exemplo. Leia essa tirinha. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Olha só, nessa tirinha, ela está comparando o amor, né, a uma flor e um motor. E está usando o conectivo como. Por isso, é uma figura de linguagem do tipo comparação. Agora vamos retomar um pouco tudo que nós aprendemos nessa aula. Olha só, a metáfora representa uma comparação, né? Porém, ela não vai usar os conectivos. Já a comparação é uma comparação com o uso de conectivos. Essa matéria é um chocolate, é gostosa, é legal como um chocolate. Esta matéria é como um chocolate. Aqui nós temos os dois exemplos de figuras de linguagem, uma metáfora e uma comparação. A única diferença entre elas é o conectivo. Na metáfora, esse conectivo não existe. E na comparação,
ele existe. Ambas utilizaram palavras em seu sentido conotativo para deixar o texto mais poético, para deixar o texto mais no mundo da imaginação. Nas duas figuras de linguagem, as palavras chocolate estão no seu sentido conotativo, que é o sentido figurado das palavras. Agora, a gente vai praticar o que nós acabamos de aprender. Clique no link que está aparecendo na sua tela, vai abrir uma nova página e você vai clicar em Começar. E responda as perguntas. Metáfora é o sentido real ou o sentido figurado das palavras? Metáfora é o sentido figurado, olha só. Agora é com você. Termine de fazer essa atividade aí da sua casa e aprenda ainda mais. Por hoje, ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!